Olá, alunos do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Na aula de hoje vamos estudar os movimentos uniforme, movimento uniformemente variado e aceleração. Movimento uniforme. Nós temos um determinado objeto em movimento partindo do segundo zero com 10 metros por segundo, velocidade de 10 metros por segundo. Parte de zero com velocidade de 10 metros por segundo, certo? Com 1 segundo, ele permanece com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. Aos 2 segundos que ele saiu do ponto, ele continua com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. E isso se repete pelos segundos seguintes. A esse movimento, em que a velocidade não se altera, à proporção que o tempo passa, dá-se o nome de movimento uniforme, porque tem uma uniformidade aqui na velocidade. Ó. A velocidade média é a mesma, tá certo? 10 metros por segundo. Esse é o conceito de movimento uniforme. Movimento uniformemente variado ou movimento variado. Vamos ver por que isso ocorre. Nós temos um objeto que ao 0 segundo ele sai a uma velocidade de 0 metro por segundo. Aos 2 segundos ele está com a velocidade de 8 metros por segundo. Aos 3 segundos ele já está com velocidade média de 12 metros por segundo. Aos 4 segundos ele já está com velocidade média de 16 metros por segundo. E aos 5 segundos ele já está com velocidade média de 20 metros por segundo. O que é que você pode observar? Que a velocidade vai aumentando a proporção que o tempo passa. Por que tem esse nome de movimento uniformemente variado? Porque a velocidade está variando. Ó. A proporção que o tempo passa, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, então o espaço percorrido nesse segundo é bem maior do que os anteriores. Tá certo? Então, a esse movimento em que a velocidade vai aumentando, ela está acontecendo o quê? Variando, né? Está havendo uma variação de velocidade. A proporção que o tempo passa, a velocidade aumenta. Esse movimento dá-se o nome de movimento uniformemente variado, tá certo? E também isso aqui vai entrar na aceleração. Se está acontecendo esse aumento aqui na velocidade, está havendo uma aceleração, tá certo? Que é que nós vamos ver agora. O que seria a aceleração? É a relação existente entre o movimento ocorrido e o tempo, tá certo? Vamos estudar aqui esse exemplo. Aos 0 segundos, o objeto está a 24 metros por segundo. A um segundo depois, ele já está a 18 metros por segundo. 2 segundos depois, ele está a 12 metros por segundo. 3 segundos depois, ele está a 6 metros por segundo. E 4 segundos depois, ele está a 0 metros por segundo. Parou, né? Isso aqui está acontecendo o que? Você observa que está havendo uma variação da velocidade, porém, ela está diminuindo, né? Geralmente, usualmente, no meio popular se usa desaceleração, mas na realidade, na mecânica, tanto é a aceleração quando o movimento, quando a velocidade está aumentando, quanto ela também está diminuindo. Tudo isso é aceleração, tá certo? E a relação entre a velocidade e o tempo que isso ocorre. E existe uma fórmula para a resolução de aceleração, que é esta aqui, onde o A representa a aceleração, que é igual ao ΔV, que é a variação da velocidade, que são essas aqui, certo? E o ΔT, que é o intervalo de tempo ou variação do tempo, que é este aqui, certo? Então esta fórmula aqui ajuda a calcular a aceleração do objeto. ΔV, que é a variação da velocidade, é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT, que é o intervalo de tempo, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Aplicando isso dentro da fórmula, vai ficar desse jeito. Para resolver o que tem aqui nesse exemplo, o que é que nós vamos fazer? Substituir os valores. Velocidade final. Qual foi a velocidade final? 0.
menos velocidade inicial. Qual foi a velocidade inicial? 24. Sobre tempo final. Qual foi o tempo final? 4 segundos. E tempo inicial? 0 segundos. Aplicando, substituindo na fórmula, fica dessa maneira. Resolvendo isso daí, nós vamos encontrar o que? 0 menos 24 é menos 24 e 4 menos 0 é 4. Ficando assim, menos 24 metros por segundo, dividido por 4 segundos. Fazendo essa divisão, nós encontramos menos 6 metros por segundo ao quadrado. Que metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração, certo? Então, qual foi a aceleração aqui desse objeto? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Por que fica por segundo ao quadrado, Leste? Isso aqui é aquela regra matemática. Se você observar, isso daqui é uma fração, que é menos 24 metros sobre 1 segundo. E isso está sobre outra fração, que é 4 segundos sobre 1. E tem aquela regra de divisão de frações, em que você repete a primeira fração, que é menos 24 metros sobre S, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 4S sobre 1, vai ficar 1 sobre 4S. Quando você dispõe ele na fórmula, como é que vai ficar? Vai ficar desse jeito, ó. Menos 24M dividido por um S, né? Multiplicado. Se era 4 sobre 1, fica 1 sobre 4S. Então, quando você multiplica menos 24M vezes 1, fica menos 24M. 1S vezes 4S fica 4S ao quadrado. Por que fica S ao quadrado? Regrinha de potenciação. A potência é de mesma base. Repete a base S e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então fica ao quadrado. E você dividindo menos 24 por 4 fica menos 6. É assim que surge essa unidade de medida da aceleração. Bom, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Um abraço e até a próxima.